Boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais esse círculo de conversa do nosso quarto Mekukrajá, Círculo dos Saberes. É um prazer, né, a gente retomar essa nossa conversa, agradecendo novamente a presença de todos vocês, os que já estão aqui nos acompanhando há algum tempo, os que estão chegando agora. Também cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela internet, né? Muito obrigado, sejam também bem-vindos aqui ao a nossa pequena aldeia, né? Nosso pequeno terreiro montado aqui para acolher esses debates, essas conversas que quisemos trazer, proporcionar aqui na cidade de São Paulo, mas para todo mundo, né, que está nos assistindo em outros lugares. O tema desse ano é resistência, no sentido de conquistar espaços também dentro da sociedade brasileira, trazendo vários temas, e todos esses temas fazem parte dessa atualização da nossa memória ancestral, né? Ainda há pouco falávamos sobre o uso da mídia, né? O uso dos vários equipamentos aí que a sociedade ocidental ela cria, e nós, como somos inteligentes, nós tomamos posse disso, né? Nós aprendemos a lidar com isso e usamos a nosso favor, no sentido também de comunicar com a sociedade brasileira as nossas experiências, né? A nossa cultura, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver. E é para dar continuidade um pouco a esse tema da resistência que nós estamos convidando vocês todos agora partilharem com a gente o nosso sexto círculo, que começa agora e vai ser mediado, né, pela queridíssima Júnia Torres, a quem eu passo a palavra para que ela chame os nossos convidados. Muito obrigado, Júnia. Um prazer sempre. Obrigada, Daniel, por mais esse ano, né, de co-realização aí do Mekukrajá. É isso aí, que já vamos continuar no próximo ano, esse importantíssimo espaço, né? Mais um lugar de resistência, né? Em plena Paulista, muito importante. Bom, eu queria, então, convidar, né, para compor aqui esse sexto ciclo, o Ariel Ortega, né, que é Guarani Mbiá, que vive entre o Rio Grande do Sul e a Argentina. A Glicéria da Silva, Tupinambá, que vive na Serra do Padeiro, que é no sul da Bahia. Glicéria. E a Cunhã Caiabi, né, que está vindo do Pavuru, né, na terra indígena do Xingu. Então, agradecer muito a presença, né, desses nossos queridos contemporâneos, artistas, pensadores, realizadores, criadores, que estão aqui com a gente hoje, né? A Cunhã é uma jovem realizadora, né, como diz, vem do Pavuru, bastante longe, no coração do Xingu, né? E a gente está aqui hoje para falar de cinema, né, de audiovisual, que eu acho que tem sido talvez um dos principais exemplos de apropriação, né, pelos povos indígenas dessa tecnologia, desse mundo ocidental, de uma forma incrível, muito interessante, que tem reverberado já há mais de 20 anos, com inúmeros trabalhos, inúmeras obras de bastante relevância. E apropriado a partir de suas cosmologias específicas, né, de suas questões existenciais, da forma como cada uma desses povos, cada uma dessas etnias se relaciona de maneira muito específica com essa tecnologia. Então, a gente tem trabalhos bastante diferentes aqui hoje representados, né? A Cunhã ela trabalha muito no campo da cinegrafia, é uma cinegrafista, né? Se coloca nesse campo. Também ela ministra oficinas, né? Então, e ela acompanha, então, muito também o movimento indígena, né? Ela é ela documenta, então, organizações políticas
mas também tem um trabalho incrível que a gente já exibiu nos festivais antes, que é a história do macaco e da cutia, né, onde a Caiabi, junto com os colegas dela de realização, enfrentaram um desafio que é muito interessante, muito importante para o cinema indígena, que é como tratar as histórias, as narrativas ancestrais, né, que nós chamamos mitologias. Então, com a palavra, a Cunhã Caiabi. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a todos que mandou esse convite. Eu sou a Cunhã Caiabi. Eu moro no território Xingu, né, da aldeia Guarujá, mas atualmente eu moro na outra aldeia que é do povo Equipeng, né, na aldeia Pavuru. Começando a minha apresentação, eu gostaria de, primeiramente, apresentar um pouco do meu trabalho e depois contar um pouco como comecei a entrar nessa área de audiovisual, né? Então, eu trabalho e coordeno uma equipe chamada de Maruangapá Coletivo de Cinema Kawaiweté. Esses são os alunos minhas que trabalham comigo. Somos um grupo de cineastas Kawaiweté e Jujá, né, que etnia, duas etnias de diferentes povos. O nosso objetivo é valorizar a cultura Kawaiweté e dar visibilidade à sua luta política. Através do envolvimento dos jovens indígenas com as ferramentas audiovisuais, favorecendo também a continuidade, a transmissão do conhecimento e costume fora das aldeias, dentro e fora das aldeias. Então, a gente trabalha muito com... recentemente, eu estou assim, acompanhando mais a luta das mulheres, principalmente das mulheres, porque as mulheres se sentem à vontade, assim, como uma mulher fazendo o registro, ficar ali com ela, né? Então, eu acompanho mais as mulheres como fortalecimento das mulheres do TICS, né, que é a indígena Xingu, né? Essas são as meninas, né? As meninas que estão à frente de movimento das mulheres, né? As mulheres indígenas de etnia Menaco, Yavalapiti, Vauraca, Maiorá, Vetico, Icuru, Calapalo, Nahuquamatipu, Kawaiweté, Jujá, Tapaiona, Quincede, Iquipeng, Trumai, Naruvuto. Com línguas, costumes e organizações diferentes umas das outras, mas com o mesmo objetivo, fortalecimento e garantia dos direitos da mulher. Estamos no território Xingu, localizado no norte do estado de Mato Grosso. Queremos fortalecer a liderança feminina e unir a organização não indígena com a organização tradicional, fazendo as divulgações das ações das mulheres, também toda a informação que nós mulheres estamos fazendo. Aqui eu falo assim, né? Eu coloquei na língua ali, era munanete de te poro criação caripe no pé. Aqui lá é meu nome, conheço a Caiabi, cineasta. Então, essa é a minha apresentação para vocês. Valeu. E agora, eu gostaria de mostrar, passar um vídeo ali, que a gente temos movimento das mulheres, são 4 meninas, assim, principais meninas que ficam à frente desse movimento, que são referência para outras mulheres. Nosso objetivo era conquistar
conquistar o nosso espaço, né, no meio político, né, nas decisões que eram tomadas, né, junto com os homens. O movimento das mulheres indígenas começou há muitos anos atrás, para as mulheres começar a ter o seu espaço, para começar a participar, né, das discussões sobre assuntos relacionados ao território, à saúde, à educação, né, de poder estar participando das coisas que só os homens faziam, né. Então esse movimento cresceu assim, no começo eram tipo 3 mulheres, e hoje muitas mulheres agora participam das reuniões, das decisões para o fortalecimento da luta indígena, né. As primeiras mulheres que a gente tem como referência é a Bició e a Mapulu, né. Só que com o tempo esse movimento foi mudando também, né. Como ele foi crescendo, a gente conseguiu, né, conquistar vários espaços. Com muita luta, não foi fácil. Hoje a gente faz parte do Conselho da Saúde Indígena, Conselho Mulher, Conselho na Educação, todo no Brasil. O movimento de mulheres indígenas cresceu muito, né? A mulher criou o espaço, né? Hoje temos deputada, uma indígena que representa todas nós, né? Trazer mais mulheres para essa luta, para esse movimento. E também fortalecer a força das nossas lideranças tradicionais, e que hoje a gente está ajudando elas a organizar o movimento das mulheres. E no mês de março a gente está marcando o nosso encontro, né, um encontro de mulheres no Xingu. Como eu disse, são 16 povos, são 4 regiões, então os lugares são longe um do outro e tem um gasto muito grande. E esse encontro que a gente vai promover, é de lá que vai surgir as nossas representantes do Xingu que irão nos representar nesses encontros maiores. Esse encontro, na verdade, também é para preparação das mulheres para o mês de abril, né? Que o mês de abril, na TL Brasília, a gente vai estar levando várias mulheres para a Marcha das Mulheres Indígenas do Brasil. Porque hoje a gente precisa cada vez mais unir a nossa força das mulheres, né? E é por isso que a gente está fazendo essa campanha, para a gente pedir para vocês que são a favor da nossa causa indígena, para nos ajudar, nos apoiar, porque a gente precisa juntar todas as mulheres da região do Xingu, e para isso precisamos de apoio, né, dos parceiros, das pessoas que abraçam a causa indígena, principalmente das mulheres, né, a fortalecer essa luta, esse movimento das mulheres do Xingu. Quem puder apoiar o nosso movimento, quem puder contribuir, essa ajuda será muito bem-vinda. E a gente espera que todos apoiem, né, esse movimento. Bom, esse vídeo a gente fizemos junto com um grande cineasta, fotógrafo, Kamikia Kinsete, né? Que as meninas, essas meninas que aparecem aí no vídeo, elas são as principais, assim, que estão na frente das lutas indígenas, né? Então, ela fala um pouco do movimento, como que surgiu, porque antes, eu acredito muito bem que antes, as mulheres era bem difícil. Era muito raro ver uma mulher assim, na frente de uma coisa assim, de atuar num trabalho, né? Participar da reunião, né? E era muito desvalorizada. Eu acredito que no começo quando eu comecei a entrar nessa área de audiovisual, foi muito difícil para mim. Mas eu consegui. Falando um pouco da minha primeira
da minha primeira experiência, que como eu entrei nessa área de audiovisual, eu entrei, assim, naquele dia estava acontecendo uma oficina de audiovisual lá na minha aldeia, que eu não estava na lista, né? Eu não queria participar, que eu não gostava. Só que tem uma liderança muito assim tradicional, que ela é bem reconhecida, né? E ela foi falar comigo se eu queria fazer o papel de ser atriz, de ser a personagem de uma história que foi contada por ela, que um mito, e as meninas que estavam fazendo a oficina de audiovisual pensou em construir um filme. Só que era bem difícil as meninas aceitarem fazer esse papel de ser atriz, de ficar na frente da câmera, né? E tudo mais, né? Que isso é muito chato, né? Aí ela foi falar comigo, como ela era uma liderança assim tradicional, muito respeitada, e eu acabei aceitando. Aí eu fui entrando nessa parte. A primeira minha experiência foi ser atriz, né? Ser uma personagem de uma história que foi contada e construída em filme. E daí eu comecei a entrar assim bem difícil, porque eu não gostava, né? E era muito difícil para mim, porque assim com a minha cultura, dizem que a mulher era dona da casa, que podia só cuidar do marido, dos filhos, né? Que não podia ter emprego, né? E naquele dia foi muito difícil para mim entrar nessa área. E daí, assim, eu fui com calma, devagarzinho, assim, eu fui conquistando bem o espaço, assim, bem devagar, né? Era bem difícil para mim. Daí eu comecei assim, eu fui no outro ano, começou a outra oficina, que é a Mari Correia do Instituto Caetito estava realizando, né? E aí comecei a participar novamente. E aí comecei a pegar a câmera e filmar, fotografar. E daí comecei a gostar, né? Que era uma coisa muito legal para mim, será uma um bom trabalho para me fazer como uma mulher. Aí, daí eu comecei a andar com as mulheres, a liderança que estava tendo encontro das mulheres, comecei a acompanhar encontro da juventude. Tinha uma oficina assim de mulheres artesãs, tudo, né? E daí eu comecei assim com calma mesmo. Eu não queria ser muito assim a dizer eu sou cineasta, eu filmo, não sei o quê. Eu não gostava disso. Eu ficava só na aldeia mesmo. Eu não falava para ninguém quem eu era, né? Aí, como eu fiz aquele papel de ser atriz, eles filmaram, fizeram a edição. Aí, com aquela que eu fui, assim, ser reconhecido, assim, fora da aldeia, né? Mas era bem difícil para mim, que os homens, me desculpa de falar isso, mas os homens falavam assim para mim: você é uma mulher, você não pode ficar mexendo, você não pode trabalhar nessa área, né? E é muito raro ver uma mulher assim cineasta que atua no Xingu. Eu falo assim da minha etnia, né? Que é muito raro ver uma menina assim ser cinegrafista. Então, daí eu comecei assim conquistar o meu espaço aos poucos, né? Daí, agora, atualmente, eu acompanho
o movimento das mulheres. Eu faço parte do movimento das mulheres, né? Mas eu fico atrás das câmeras, eu registro. Então, uma das coisas que eu gosto que você mostra o seu trabalho, mostra a cultura indígena, a beleza natural. Então, é uma coisa que você leva para um lugar que não consegue alcançar a cultura indígena, a luta política indígena, né? Então, eu fico muito feliz assim de ser a primeira mulher cavaivetê que atua nessa área, né? E eu viajo bastante, eu acompanho bastante o movimento das mulheres também, porque, como elas falaram no vídeo, né, que era bem difícil as mulheres entrarem na política, falar, e ela não tinha espaço. Eu falo dentro da minha comunidade, não estou falando de outras etnias. Eu sei que muitas meninas já atuam nessa área de política, fala, né? Então, com a ajuda de uma liderança muito forte, que é reconhecida, ela já andou muito, viajou muito, batalhou muito, né? Eu continuei, porque eu tenho muito apoio da minha comunidade, da minha família, né? E, graças a eles, eu estou aqui. Então, é isso. Eu acho que saiu tudo da minha cabeça. Cunhã, eu queria só que você retomasse um pouquinho da experiência da oficina que a gente estava comentando ontem. A Cunhã está com 20 alunos, com uma turma grande, de uns 20 alunos. Eles já fizeram todo o processo das oficinas de cinegrafia, que a gente, por mais que a gente veja atualmente, né, muitas mulheres, algumas, um crescente número de mulheres cineastas, mas essas funções técnicas propriamente, sobretudo a de cinegrafista, são raras. E ela tem muito gosto, né, por esse registro, por se aperfeiçoar na questão da cinegrafia. Então, bom, mas, enfim, ela podia falar um pouco sobre essa oficina, que elas já estão na fase de montagem de edição, e a própria Cunhã, que está fazendo a oficina também de edição, com essas 20 jovens de diferentes povos, de diferentes aldeias no Xingu, que é essa área enorme, com 16 povos. E aí eu perguntei, mas como que você faz para fazer essa relação, esses contatos? E aí ela me falou que eles têm um grupo de WhatsApp, né, que funciona a oficina, que eles marcam. Então, assim, mais uma tecnologia sendo apropriada para fortalecimento, né, desse outro jeito, dessa outra forma de estar no mundo que cada um desses povos indígenas representa e com quem devemos aprender, tendo em vista, né, o nosso fracasso ocidental na condução da relação, no mínimo da relação do homem com o mundo natural, né? Então, eu queria que a Cunhã falasse um pouquinho sobre como que andam essas oficinas. Acabei esquecendo, como estava falando aqui, estava saindo muito as coisas da minha cabeça. Então, desde então, eu coordeno um grupo de cineastas de 13 diferentes... Eu sou uma das coordenadoras de audiovisual, né, que do Baixo Xingu, que é da minha etnia Cavaivetê e Jujá, né? E acompanho várias vezes oficina, assim, dando oficina para capacitar mais cineastas indígenas para atuar nessa área, né? Para trabalhar, registrar a cultura e tudo, né? Porque uma coisa assim,
tecnologia a gente usa para registrar e guardar nossas coisas importantes, né? Porque nem todas as vezes, por exemplo, nossos pais, se você fazer uma entrevista aí com seu pai, se daqui a uns 10, 20 anos ele não está mais com você, você pode utilizar, assistir o vídeo que você entrevistou. Então, uma das coisas muito importantes é registrar a cultura, né, a vivências assim dentro das aldeias. Então, falando um pouco da oficina, né? Primeira oficina que a gente fizemos junto com a Mari Correia do Instituto Catitu, que ela não pode estar aqui, com o Etnia Kipeng, que era a turma de uns 14 alunos. Era uma turma muito grande, né? E a gente fizemos a oficina junto com ela para capacitar essas meninas, né? Só que sempre, quando a gente fazia a oficina, não deu certo para a gente, o homem e os meninos, né? Porque vocês conhecem, tem muitos assim problemas entre meninos, namora, e não dá para trabalhar desse jeito. E a gente pensamos, como que a gente podemos fazer agora? Podemos só trabalhar com as meninas, né? Somente as meninas. Assim, eu acho que não vai ter problemas entre nós. E a gente trabalhamos somente com as meninas. E onde os meninos chegavam e falavam assim para a gente: por que vocês não gostam da gente? Eu sei muito bem que as mulheres não vivem sem homem, mas vocês também, né, vocês não respeitam. E a gente falamos, e agora, como que a gente vai fazer? A gente pode trabalhar, juntar de novo os meninos e as meninas, porque a gente só trabalha com os jovens, né? Que é aquele que se interessa de atuar nessa área. E a gente foi dando oficina, a primeira oficina foi na minha etnia, na aldeia Samaúma, aí depois foi na aldeia Kipeng, junto com a Mari. Aí, recentemente, a gente conseguimos um projeto com a parceria com a ISA, né? E a gente conseguimos uma graninha boa para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho, né? E a gente, ano passado, a gente estava com uns 12 alunos do Cavaivete e do Já, né? E agora, mês que vem, vai ser a oficina de edição, né? Alunos que agora estão muito animados, assim, fazendo trabalho. E a gente temos um grupo de WhatsApp que eu consigo me comunicar com eles, né? Porque a gente mora em várias aldeias, né? Eu sei que o povo Cavaivete tem muitos que moram no Xingu, né? Em várias aldeias, né? Então a gente através do WhatsApp a gente se comunica para fazer o trabalho, né? Assim eu coordeno essa equipe muito animada e a gente estamos bem, assim, levando esse trabalho, né? Mas, assim, eu fiquei alguns tempos parado devido que as meninas que estavam antes fazendo a capacitação nessa área desistiram todas, né? Eu fiquei alguns tempos parada porque
eu falei assim, não, eu não vou levar essa carreira, vou parar ali mesmo, porque como que eu vou trabalhar se não tem ninguém comigo, não tem uma menina comigo? Eu gostava muito dela e ela desistiu e acabei querendo desistir. Mas, enfim, como eu era assim muito interessada, depois que eu gostei desse trabalho, né, que eu faço, aí eu comecei a gostar e eu continuei, eu não desisti, segui meu caminho com tanta dificuldade. Dificuldade eu falo assim, né, que eu estava precisando muito dos equipamentos para poder trabalhar, para editar, dar continuidade ao meu trabalho, né? E foi uma grande assim conquista para mim. Agora eu fico muito feliz de ter conquistado o meu espaço, né? Eu acho que vocês que estão aqui não conhecem a minha aldeia, né? Então, lá na minha aldeia é muito difícil de ver uma menina ali falando assim, né, publicamente, né? É muito difícil, porque a gente não fala muito português, né? Então, é muito difícil. E elas falam assim, ontem mesmo as meninas do WhatsApp falaram assim, Cunhã, você está onde? Eu estou em São Paulo. O que você está fazendo aí? Eu vou fazer uma apresentação aqui. Aí elas falam, nossa, que incrível. Mas eu não consigo fazer isso, né? Então, é uma das coisas que eu gosto de fazer e eu quero fortalecer mais esse meu trabalho, capacitar mais as meninas, trazer mais as meninas nessa área, né? Como eu estava vendo vocês, assim, as meninas que falaram antes, eu fiquei muito assim, eu admiro muito vocês. Com vocês eu aprendo cada vez mais, assim. Lá no Xingu tem muitas meninas assim que falam bem português, mas assim, eu falo que é muito difícil para mim. Eu falo mais a minha língua, né? Então eu falo pouco português e eu estou estudando ainda para aprender mais, levar esse trabalho, né? Que é muito bom para mim, muito fundamental assim na minha etnia, né? Que eles entendem que a tecnologia do não indígena é muito importante para registrar a cultura, a luta política, que atualmente está muito difícil para a gente, né? Então, eu acho que é só. Siga adiante, né? Então, agora a gente vai passar para a Célia, para a Glicélia, Tupinambá, né? A Cunhã trouxe uma questão muito interessante, importante, que é da relação das mulheres, né, com a mulher que filma, né, em sociedades onde as funções de gênero, os papéis de gênero são muito marcados, né? Eu recomendo um filme interessante que demonstra muito esse aspecto, que é As Hipermulheres. Vocês conseguem achar no VOD do Vídeo nas Aldeias, para conhecer um pouco dessa realidade do Xingu, dessa relação conflituosa e amorosa ao mesmo tempo aí entre os gêneros. Mas, então, a Glicélia tem um trabalho que ela é liderança, né? Lá da Serra do Padeiro, é uma referência importante, junto com a mãe dela, que é a Dona Maria, e o irmão, que é o Cacique Babau. Então, vem de uma luta, de um enfrentamento bastante forte e complexo ali naquela região. E também, né, produziu um trabalho importante, que é o Vozes das Mulheres Indígenas. Então, ela pode continuar nos falando um pouco sobre esse seu trabalho e sobre as repercussões. Obrigada. Me apresentar, né? Para quem não me conhece, Glicélia, mas todo mundo me chama de Célia. E a maioria chama, nos meios sociais, Célia Tupinambá. E em casa é Célia, né? Glicélia.
Então, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer Júnia por estar aqui, por Paula, todas aquelas pessoas que estão nos bastidores, que todo mundo possibilitou de estar aqui, né, de fazer esse evento acontecer. Então, eu quero agradecer e que os Encantados abençoem cada dia todos vocês e abra os caminhos. E peço aos Encantados também que abra a mente de cada um de vocês para que me escute agora. Então, eu dou o meu boa noite, né? Catupituna para vocês. Boa noite. Então, a luta é grande, né? A resistência é maior ainda. Porque o meu povo do Tupinambá, no sul da Bahia, né, da região do território Tupinambá de Olivença, existem 22 comunidades, né, que é dividida dentro desse território, desde o litoral ao alto da serra. E eu moro na serra, no pé da serra, que é onde é a morada dos Encantados. Então, o nosso povo é guardião desse lugar, desse santuário sagrado para nós. Então, nós damos a vida por esse lugar, onde tem mata, onde tem rios, tem nascentes de rios, onde as crianças se banham, nós bebemos água da fonte. Então, nós caçamos, nós pescamos, nós plantamos, pois nós somos um povo de agricultura. A gente não é um povo de fazer bem artesanato. Nós fazemos os nossos artesanatos para o nosso uso. Isso aqui é um maracá, e isso aqui é um endoape usado pelos guerreiros e por algumas mulheres. É permitido usar o endoape nas costas. Então, eu também atuo com um grupo de jovens na comunidade, com 35 jovens, e animo as mulheres também. Faço parte da presidência da Associação dos Índios Tupinambá de Serra do Padeiro. Sou professora, sou estudante, né, do curso da licenciatura indígena no IFBA, que é o Instituto Federal, né? Faço a licenciatura, estou no 3º semestre e espero concluir. Eu quero ir para a área de linguagem, né, para ver se a gente consegue fazer um trabalho de revitalização, de resgate da língua, que, né, foi bastante isso no Nordeste, foi o que mais pesou entre os povos. E a violência que mais acerrou junto às mulheres e todas as etnias. Mas nós estamos lá para resistir. E aí, vendo isso, nessa atuação do movimento, da luta pelo território, das retomadas, das conquistas, de atuar no movimento entre jovens. E aí, quando a gente chega no nível nacional e começa a atuar, fazer parte das organizações, e aí, quando eu me deparo grávida, depois com essa gravidez meio turbulenta no território, porque estava tendo uma perseguição da Polícia Federal, né, de fazer reintegração de posse, o juiz e tudo mais. E a nossa comunidade, em 2008, foi atacada, né, com 35 carros, né, dentro 180 homens, 2 helicópteros, um rabecão, dentro de uma comunidade, na época, que tinha 160 famílias. Pense aí, onde era um espaço pequeno, que atuante, estudando, crianças, né, jovens, sendo alvejada por tiro. E aí a gente, em 2008, tem que fazer uma resistência muito grande. Várias pessoas foram atiradas com balas de verdade também, mas a gente conseguiu passar dessa fase. Em 2009, vários lideranças da comunidade, 5 lideranças, foram torturadas pela Polícia Federal com taser e jogados dentro da casa de formiga. E esse taser foi colocado na pele, em contato com a pele e nas partes íntimas do pessoal. E a gente teve que levar para Brasília para fazer estudo, corpo de delito e tudo mais, para provar que eles foram torturados, né? E o mais difícil para mim foi, na luta da juventude, da gente chegar, foi mostrar que nosso território estava sendo violado. E a gente pegar para o juiz, levar todas as provas, e o juiz, no júri dele, dizer que naquele júri nenhum indígena teria direito, nenhum indígena ganharia, causa nenhuma. Então, aquilo ali me revoltou muito. E aí a gente voltou para a comunidade, a gente contou para os mais velhos, na beira do fogo,
E a valência, assim, que a gente, graças a Deus, os encantados que nos iluminam, que nos guia, eles falam assim, não, é a lei dele, ele tem o direito de fazer isso, mas nós também temos nossas leis e nossos direitos de reivindicar e lutar por isso aqui, por aquilo que nós acreditamos. Então, nós ficamos e lutamos, fizemos retomado. Em 2014, a gente está com o território todo limpo, na comunidade do Pinambá de Serra do Padeiro. A gente tirou todos os fazendeiros. Quem está lá só é pequeno e que estuda também, precisa da nossa ajuda para estudar, para muitas coisas lá. A gente ajuda todo mundo, porque na nossa cultura tupinambá, a gente não pode chutar no quem é mais fraco. Quem está caído, a gente não deve chutar. A gente ajuda, alimenta, dá remédio, tem que ficar forte para lutar de igual para igual. Então, a gente não pode bater naquele que é mais fraco do que a gente. Então, tem que ser de igual para igual. Então, a polícia era de pau a pau, né? Então, a gente fazia esse enfrentamento pesado dentro da aldeia e nós conseguimos ter o nosso território. Não está demarcado por conta dos políticos, né, dos presidentes, do ministro, que não assinou, mas nós conseguimos provar que o território, toda a vida é nosso, nós nunca saímos de lá, toda a minha geração, toda a minha família é de lá. Então, nós provou em documento, em tudo que a gente podia provar, nós provamos, entrou na justiça, nós ganhamos de 10-0. Mas eles não deram ainda nosso território, não assinaram. Mas ninguém vai tomar ele de nós, porque nós está lá. Nós não morreu, não. O território é nosso. E aí, vendo isso, em 2010, meu irmão foi emboscado dentro de casa, tirado dentro de casa à força, né? E aí, para eles tirarem ele à força, a polícia botou a arma, né? Na época, eu nem tinha se identificado como polícia, na cabeça de uma criança dormindo, de 3 anos de idade. E aí leva ele, sequestra de dentro da casa e leva embora. E aí, quando eu ganho meu filho, né, dias depois, eu ganho meu filho, vou ter meu filho, e aí eu venho para uma audiência em Brasília, sentar com o presidente em 2010. Quando eu retorno de fazer essa denúncia e falar tudo que estava acontecendo, eles me esperam no aeroporto de Ilhéus e me levam presa um dia de Corpus Christi, 3 de junho, feriado, e eles me levam presa e me prendem, eu e meu filho no colo. E 8 horas da noite ele decreta minha ordem de prisão e me manda para o presídio de Jequié, onde eu passei lá 2 meses e 15 dias, adoeci com a criança lá. E a minha valência foi o pessoal da pastoral carcerária, pastoral da criança, as mulheres, as detentas que estavam lá dentro, que cuidaram de mim. E elas avisaram os parentes, conseguiram avisar, para avisar a minha família, e a família deles avisaram e trouxeram comida, mamadeira, coisa para o meu filho que precisava, e eu não tinha como entrar em contato com a minha família. Então, da partir dali, eu vim me colocar dentro do movimento como mulher, porque eu fazia o movimento, eu atuava no movimento e tal, mas eu não tinha ainda me visto como mulher no movimento. Se estava lutando pelo território, não tinha sexo. Se estava lutando pela saúde, não tinha sexo. Se estava lutando pela educação, não tinha sexo. Não tinha mulher como se colocar, como pausar o seu olhar, você naquela luta, achando que se resolvesse a questão do território, resolveu tudo, estava todo mundo confortável. Não é. A mulher sofre 2 vezes, 3 vezes, muito mais, quando seu território está sendo violado, atacado, sua liderança ameaçada. As mulheres e as crianças são as que mais sofrem, as que mais sentem. E a gente sentiu isso na pele. E quando a gente faz todo esse movimento, e eu consigo me perceber, e aí eu consigo instalar, né, um olhar diferente. Aí o pessoal, o juiz volta atrás da ordem de prisão, que eles não cometi crime nenhum, né? Mas eles queriam enquadrar a gente em formação de quadrilha, para não deixar os meus irmãos, a gente sair, e que ele alegava, se prendesse a gente, fazesse alguma coisa com a gente, o território, todo mundo poderia meter a mão, entrar lá dentro e fazer o que quisesse. Mas não é assim. É o povo. Se você faz com que o povo tenha autoestima e ele acredita no que está fazendo, pode vir um trator, não passa por cima, porque eles são a barreira, eles são a resistência. Não é nós, não é Célia, não é Babal, é o povo.
Então, quem está lá acredita. Pode eu morrer hoje, pode meu irmão morrer, mas vai ficar a resistência, porque a gente ensinou para os mais novos, e os mais velhos nos ensinaram. Então, é isso que a gente acredita. E aí, quando eu volto, em 2015, sou convidada para fazer parte das multiplicadoras da ONU Mulher, e eles passam um desafio para a gente, que era divulgar, né, um fly, fazer um acompanhamento por escrito, um relatório diagnóstico, para perceber todas as mulheres e escrever e delegar algumas funções que as mulheres acham prioritário dentro da aldeia. Aí eu falei, tá bom, vamos. Quando eu vou participar, chamo as meninas para conversar. E quando eu vejo elas conversando, o papel não tinha como mostrar isso. Não tinha como dar aquela veracidade, a história, a vivência, o rosto, a expressão. O papel não ia mostrar tudo aquilo. Eu fiquei assim, eu falei, não, as meninas, eu quero que você me dê uma entrevista e eu vou mandar para a ONU. Eu vou fazer um documento. Não é um documentário. A Voz das Mulheres Indígenas não é um documentário. É um documento que eu entreguei na ONU. Foi eu e Cris Pancararu. E Alexandre Pancararu foi o elo. Porque eu tive a ideia, eu falei com ele, falei, entre em contato com Cris. Aí ele entrou, ela concordou. E aí eu fiz na Bahia, com todas as etnias da Bahia, né, presente no evento. E ela fez com as outras meninas do Rio Grande do Norte, do Ceará, Pernambuco e Sergipe, né, aquela região lá de cima. E aí a gente fez, mapeou as mulheres, conversaram, ela contando aquelas histórias. E aí a gente chegou, ele pegou e a gente foi e entregou. Quando eu entreguei para a ONU, eu pensei que eles iam, né? Foi bom, as mulheres que estavam lá presentes gostaram muito, animaram elas, pediram para levar para outras mulheres, para ver as mulheres do Nordeste, a história das mulheres do Nordeste. E aí eu, beleza, voltei. Quando eu voltei, eu falei, pô, só isso? Quero mais. Aí eu fui para o Rio de Janeiro e lá eu apresentei o filme na Universidade Federal Rural, lá do Rio de Janeiro, na Universidade Rural. E aí, para 100 pessoas. Aí eles pediram como é que poderia ter acesso a esse filme. Aí eu coloquei no YouTube. Entrei em contato com os meus parceiros, né? E a gente colocou no YouTube. Daí, eu coloquei no Cinedoc Cachoeira, aí fui daqui de São Paulo, aí depois em Pernambuco. Aí eu escrevi no Cine Curumim, o qual teve edição lá na minha aldeia, foi premiado. Aí o prêmio eu peguei, aí o pessoal do Andeva foi lá, instalou uma rádio, deixou uma rádio lá funcionando, que era um experimento, acabou ficando permanente, porque os mais velhos se apossaram, né, os jovens se apossaram da rádio. E aí foi tão bom, porque na cidade tem uma FM que fala muito mal da gente. E todo mundo, a gente só assistia isso. E quando entrou a nossa rádio, e os meninos instalaram e foram em casa, sintonizaram os rádios, os celulares. Foi um trabalho maravilhoso. Pense no trabalho. Se mandaram e ligaram essa rádio. E aí todo mundo assistiram. Ninguém dormia de noite. Os pessoas, todo mundo botou, era ligado 24 horas. O menino, a máquina vai queimar, não vai ter como aguentar isso, não. E vocês vão ficar cansados. E deu estresse, né? Porque eles ficaram muito felizes de ouvir a rádio. E eles fazendo o programa, eles falando. E aí, no final de contas, a rádio caiu a audiência e todo mundo só escutava a rádio FM Tupinambá de Serra do Padeiro, que tem um aplicativo, está até na internet. E aí, aí foi o detalhe. Aí eu peguei outro dinheiro, mandei para o meu irmão aqui em São Paulo, e ele comprou uma máquina fotográfica que filmava, que fosse melhor de qualidade. E aí eu peguei e sorteei na mão dos jovens também, que começou a filmar os mais velhos, ir para casa dos mais velhos, eles faziam toré ritual e entrevistava. Aí fizemos filmes, fizemos teatro e filmamos nós mesmos. Foi tão legal, assim, foi incrível chegar esse equipamento dentro da comunidade. Mas nós nunca teve capacitação, nós não teve orientação, só teve o desejo e a vontade. E aí eu falei, menina, estamos aqui para isso, vão fazer o que vocês derem vontade.
E aí eles estão sobressaindo com esse trabalho. E aí esse filme acabou me levando também para a França. Conheci a França, e a França lá possibilitou de eu conhecer o manto Tupinambá, né, que esse é um manto que tem lá na França, que é guardado a 7 chaves, numa profundidade, passado por várias portas, tem uma segurança, gente, que... Falei, meu Deus, e é meu, é do meu povo, e foi feita pelas mulheres. É tão delicado, é tão precioso, que é a coisa mais linda do mundo. E eles encontraram dentro de um quartel do Exército de lá. Foi que eles resgataram e um curador ajudou e financiou. E aí cuidou dele e depois mostrou uma vez só em exposição e depois recolheu e ninguém mais teve acesso a ele, a não ser os pesquisadores que, com autorização, que eles fazem um estudo sobre esse manto. Na Europa toda tem 11 mantos tupinambás. Então, eu achei interessante, que eu queria fazer esse caminho aonde foi parar o meu povo, onde passou o meu povo, onde ficou requisitos do meu povo, a cultura, né? A arte do meu povo. E tem uma burduna linda também. E aí tem muitas... E a menina falou lá que tem muita das artes indígena, Amazônia, que está tudo lá e não tem nada catalogado, e não sabe que povo pertence, de que região pertence. E eu falei assim, os indígenas estão lá, conhecem cada povo, cada etnia. É só trazer aqui, todo mundo vai dizer qual é o seu. É simples assim. Eu dei a letra. Eu dei. E daí, quando eu voltei, aí o pessoal me teve que... Eu tive que ir para Genebra para fazer a denúncia, o qual meus irmãos... Recentemente estamos sofrendo, né, ameaça de morte, arquitetada junto ao governo atual, mas os juízes, milícias, polícias, todo mundo, aquele quartel na região, querem assassinar minha família num todo. E a gente descobriu esse plano. Na época que eles iam executar, aconteceu o desabamento lá de Sobradinho. Ele só estava esperando o amém do Congresso, da secretaria lá, do gabinete do presidente, para mandar executar. Já estava tudo certinho. Aí aconteceu o acidente lá, que foi uma tragédia, né? Mas foi uma tragédia para salvar outra tragédia. De Brumadinho, estou confundindo. E aí foi que a gente conseguiu fazer uma articulação em Brasília, conseguiu desorganizar eles. E aí houve a minha viagem para Genebra, e aí eu tive que falar lá no Alto Comissariado, fazer uma denúncia dentro de 1 minuto e 30 segundos. E ainda numa língua estrangeira que eu nunca falei, em espanhol, mas eu dei conta. Eu falei, não, me ensina em meia hora que eu dou conta, eu vou falar, eu sou tupinambá, desisto fácil não, eu sou mulher, sou guerreira, eu já tive um filho, já farei na prisão, e isso aqui é fichinha, rapaz, é para falar? Eu vou. Fui lá e falei. E aí depois... Suzana tinha entrado em contato comigo, Suzana Viegas, que estava tendo uma mostra ameríndia lá em Portugal, e o meu filme estava entre uns selecionados. E aí ela, e agora? Você que meu menino que ligou para ela, meu menino pequeno de 3 anos ligou para ela. Eu falei, você ligou para mim? Eu falei, não. E ela tinha sido operada, estava operada, e ela, eu vou falar aqui com você, mas aí conversou comigo pelo WhatsApp. E aí ela falou, eu falei, você aceita? Eu falei, aceito. Eu falei, só que eu vou para Genebra. Ela, então você estende a passagem tal dia e tu vem para cá para fazer parte da mesa de debate. Eu falei, tá bom, eu topo. Aí eu conversei com o pessoal que financiaram a passagem para estender. Aí estenderam, deu certo, que eu participei, que foi maravilhoso, foi uma experiência assim, sensacional, porque é português, né? E uma tupinambá lá no mundo, né, de Portugal, para falar para os portugueses a luta das mulheres indígenas, a luta do meu povo, a importância do território e que nós lá ainda estamos na resistência, né, e precisamos das nossas terras. E que aquele documento que a gente estava vendo, que todo mundo viu ali, não era um documentário, mas era um documento, era o grito das mulheres, era a voz das mulheres. E foi que me inspiraram a falar e a dizer a importância da mulher
no todo, em toda a luta, no território, porque os homens lutam, né? Porque é resistência, porque a gente continua vivo por conta delas, por conta de nós. Então, a gente tem que sempre se colocar e se ver como mulher. E lá foi interessante, o público estava lotado, e aí a gente falou, e foi tão interessante assim que eu vi várias pessoas emocionadas, né, de ver, né, de ver aquele momento, e os outros parentes lá também. Foi muito gratificante para mim, foi um presente. Agradecer a menina aqui, que ela fez parte, moderou algumas mesas também, que a gente conversou, discutiu com Dayara, com a Ailton, né? Então, foi pessoa assim, maravilhosa. Alberto. Não posso nem dizer o nome de todo mundo, que senão depois você descobre. Fica cobrando de mim. E aí, depois, agora, a gente também teve uma troca de saberes lá em Minas Gerais, com minha mãe, o Cacique Babau, que foi sensacional também, e falando sobre essa questão das mulheres, o papel das mulheres, a importância das mulheres na luta. E quem me inspirou também foi Dona Maura Titiá, do povo Bainã, que lá é todo mundo colocado como Pataxó Ranrãe, mas ela tem uma etnia, ela se identifica como Bainã, e ela conta a história dela, como foi a mãe dela, foi tirada da mata, brutalmente, e jogado dentro do aldeamento Catarina, Paraguaçu. Tá, desculpa, gente, é porque eu falo demais. Eu falei para você que eu arraso, né? E a história é demais, né? Então, gente, vai ficar curiosa aí pela história de Dona Maura, porque eu quero voltar com Voz 2 das mulheres indígenas, trazendo todo esse relato, todas essas histórias. É difícil, mas eu estou tentando ver se eu consigo. Tá? E desculpa, porque eu falo demais. O que falar depois de Glicéria? Agradecer a presença da Rita, que está aqui, que foi uma das organizadoras da Mostra Merinde em Lisboa, onde o filme da Glicéria foi um dos documentos, né, exibidos. Bom, agora vamos ouvir o Ariel Ortega, da etnia Mibiá, Guarani. O Ariel, podemos dizer que se houvesse uma grande difusão desse cinema maravilhoso feito pelos povos indígenas, o Ariel dispensaria apresentações. Ele é um dos principais realizadores, um dos principais cineastas que temos nesse campo, né, de realização do cinema indígena, né, do cinema Mibiá. O Ariel realizou o importantíssimo Bicicletas de Nhanderu. Eu vou falar o nome dos 3 longas que ele participou, porque vocês podem assistir a esses filmes, a esses trabalhos, né, no VOD do Vídeo nas Aldeias. Então, Ariel é diretor de Bicicletas de Nhanderu, de Tava, a Casa de Pedra, e de 2 Aldeias, Uma Caminhada. Filmes incríveis. Então, sem mais delongas, vamos passar para o diretor Ariel Ortega. Boa noite. Boa noite. Opa, nossa. Boa noite. Agu jevete pamepe. Agu apu penequairamo, pejuramo. Opamba de pionim bataramo. Enjepe nyamane nyandequai ponamba, jawata ponamba, toeta jajiu ponamba, nyanderopu. Api revete apu anhanguera. Obrigado pelo convite. E obrigado a todas as mulheres pelas belas palavras. E, nossa, eu me sinto nervoso, assim, depois de tantas lindas palavras pelas mulheres, assim, poderosas. E, bom, meu nome é Ariel, Quaraí-Potã, em Guarani. E eu sou de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul, aldeia Coenju, que em Guarani, em português é alvorecer. E, bom, a gente começou a trabalhar com audiovisual em 2008, 2007 e 2008. Acho que a gente teve a primeira oficina de vídeo. Começou com... Era um projeto que tinha do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, onde a gente tinha um inventário para fazer um registro. Ou a gente poderia fazer um trabalho de fotografia, um livro ou um CD de música. Era uma das opções que a gente tinha. E
a gente escolheu de fazer oficina, que a gente pensou que era importante fazer, aprender a usar essa ferramenta, assim, as câmeras, né? Que era... Naquela época nós fomos os primeiros, o coletivo que foi criado, o coletivo de Guarani de Cinema, e começamos a fazer, por exemplo, entramos em contato com vídeo nas aldeias, e aí vieram 2 meninos que foram, que são meu professor, o Tiago e o Ernesto de Carvalho, que eu estou dirigindo o filme atualmente com ele, o longa-metragem, nosso primeiro ficção, agora que está demorando para sair, mas esse ano vai ser finalizado. E, bom, quando a gente começou, na verdade, eu não sabia, você sabia já da importância assim, de contar, porque a nossa própria história, desde o ponto de vista de dentro, assim, nós mesmos das aldeias, porque desde sempre eram sempre não indígenas que iam lá registrar, cineastas indígenas, não indígenas, registrar, falar por nós, se mostrar desde sempre do ponto de vista de fora, né? E a gente fez a oficina, era uma oportunidade que a gente estava tendo para contar a nossa própria história, assim, porque acho que desde sempre eu estou falando do povo indígena em geral, sempre foi contado a nossa história é contada pelos conquistadores, não pelos invasores dessa terra, né? Tipo, então a gente nunca teve a oportunidade assim real de contar a nossa própria história desde o ponto de vista nosso mesmo. E acho que o cinema nos possibilitou muito de finalmente agora, né, por exemplo, de contar a nossa própria história. Assim, existem várias etnias, tem vários coletivos que estão contando a sua própria história. Assim, por exemplo, tem coletivo Caiabi, Quisede, Cuicuro, que tem um coletivo que fazem filmes importantes. E cada etnia com uma cosmologia diferente e uma maneira diferente de mostrar através do cinema a sua cosmologia, a sua espiritualidade. Acho isso muito importante assim, para a sociedade brasileira, para que, através do cinema, também a gente quebrar esse preconceito, esse olhar estereótipo romantizado dos povos indígenas, né? E o meu trabalho é um pouco isso, assim, sempre eu queria fazer algo diferente, assim, por exemplo, sempre assistia filmes que retratam os povos indígenas com um olhar muito romântico, assim, parece como que retrata que como que ainda nós indígenas vivemos há 500 anos atrás, né? Tipo, que todo mundo, toda essa etnia com cocar na cabeça, seminus, ainda retrata dessa forma, assim, como que ainda vivemos numa floresta perfeita, sem problemas, como é meio isso, assim, sempre eu via assim alguns documentários, ficção feito pelos não indígenas retratando dessa forma, né? E eu queria fazer um pouco diferente, mostrar a realidade mesmo, assim. Acho que todos os nossos filmes mostram um pouco isso, assim, de não aquele Guarani que somente está, por exemplo, meditando, cantando para alcançar a terra sem mal, assim. De mostrar também que temos as nossas lutas, temos nossos problemas, como qualquer outra cultura tem seus problemas, né? Estamos em contato já direto com a sociedade ocidental, com as coisas ocidentais, né? Então, meus filmes sempre retratam um pouco isso, a realidade, assim, as músicas reais que a gente escuta dentro das aldeias, por exemplo, no Bicicleta de Nhanderu mostra muito bem, por exemplo, o Palermo e o Neneco escutando Michael Jackson, essas coisas. Eu gosto de mostrar essa parte, assim, mais o índio, nós que somos reais mesmo, assim, para que veja a nossa realidade, as nossas lutas, né, a sociedade ocidental, e para quebrar esse preconceito, assim, que não, porque muitas pessoas acham que ainda vivemos lá na floresta, assim, como que a gente não tem problemas. Por exemplo, acham que ainda vivemos da caça e da pesca, somente, assim, que temos tipo milhões de hectares de nossas reservas ainda como antigamente, assim, enquanto a gente já vive, por exemplo, lá na aldeia onde eu moro, somos 40 famílias e
são 234 hectares, assim, né? Para 40 famílias, que é muito minúsculo, assim. E existe ao redor, todo monocultivo de soja, que tem 10 mil hectares, só de um cara, né? Então, aí também vem essa discussão, todas as problemáticas, né? E aí, o que eu mostro um pouco com o filme também é essa luta, assim, de desmentir, assim, contar a verdade, assim. Por exemplo, a sociedade, por exemplo, hoje em dia, falam muito que os indígenas têm muita terra, assim, fala muita terra para pouco índio, né, que falam muito, assim, quando não vê essa parte, né, do Rio Grande do Sul, existem aldeias na beira da estrada, da BR, com algumas casas de lona ainda, então eu mostro muito essa realidade, né, de contar, né, para a sociedade brasileira também que nós somos Guarani, mas existem várias etnias com várias culturas diferentes, várias cosmologias diferentes. Eu acho que levar um pouco essa mensagem também e mostrar que muita sociedade ocidental eles generalizam muito, acha que todos indígenas, fala a mesma língua, assim, que tem a mesma cultura, acha que todos os indígenas fazem dança da chuva, por exemplo, né? Que nem é daqui, do indígena norte-americano. Né? Então, contar um pouco a verdade com o cinema, acho que isso nos possibilita muito, e também de fazer um registro entrevistando os mais velhos, falando da espiritualidade. Acho que isso é muito importante, que fique como um registro, né? E, por exemplo, se eu não usasse o cinema, por exemplo, não aprendesse, se eu não aprendesse a usar o equipamento, por exemplo, audiovisual, por exemplo, eu não teria gravado todas as falas do meu avô. O meu avô faleceu há 3 anos atrás, com 99 anos, e eu tenho vários materiais da fala dele, assim, e eu vejo, depois que ele faleceu, eu valorizo muito mais, assim, o cinema, assim, por exemplo, de eu ter registrado todas as falas dele. Hoje em dia eu assisto algum material dele que eu aprendo muitas coisas, assim, até da espiritualidade, assim. Da espiritualidade, a luta, das palavras em Guarani, que eu não sabia, porque na nossa cultura existe como 2 línguas, assim, a língua mais clássica e outra língua que falamos no cotidiano, assim, normalmente. Então, ele falava as belas palavras e muitas coisas eu não entendia. E, através desse material, vou assistindo e aprendendo de novo. Assim, isso é muito importante. Assim. E agora que eu percebi que o meu avô sempre foi o defensor, assim, de querer passar essa mensagem, assim. Ele sempre foi um dos primeiros lideranças que lá na Argentina que começou a lutar pela educação, assim. Ele sempre via muito à frente, assim, 10 anos, 20 anos à frente ele enxergava já, assim. E ele foi um dos lideranças muito importantes, que durante a ditadura militar também ele conseguiu ir falar com o governo militar para demarcar as áreas indígenas que eram importantes, assim. E ele já sabia de que futuramente os netos era importante usar, apesar de que as ferramentas ocidentais ao nosso favor, assim. Mas ele nunca, mas para fortalecer a nossa cultura, mas não para que a gente fosse contaminado por as coisas do Juruá, que a gente chama, né? Ele sempre lutou muito também pela educação, para poder aprender a ler e escrever, mas também ao nosso favor, assim, para podermos lutar também, aprender a falar a língua dos Juruá, para que a gente possa lutar também, usar dos nossos direitos, né? Eu acho que e ele não sabia, o meu avô não sabia ler nem escrever, assim, mas mesmo assim ele sempre foi uma pessoa que lutou muito, assim, pela espiritualidade. Depois ele era um líder político e líder espiritual, né? E hoje em dia acho que nós, os cineastas aqui,
os coletivos de várias etnias, temos esse papel de novo, assim, uma outra luta, assim, que a gente contribui, de fazer uma pequena contribuição com o nosso conhecimento de cinema para apoiar os líderes, líderes políticos, né, indígenas que estão lutando, assim, pelos direitos dos povos indígenas, né, dos povos originários. E eu acho que essa ferramenta é muito importante para isso, assim, porque hoje em dia como os Tupinambá, como os nossos antepassados lutavam, assim, eram guerreiros, assim, com realmente corpo a corpo. Hoje em dia a gente tem essa ferramenta, a nossa arma, né, por exemplo, que é a câmera, de poder passar de novo os valores que tem cada cultura, cada etnia tem, né, e poder passar um pouquinho isso, para que a sociedade também comece a entender realmente a nossa cultura, assim, e comece a respeitar, assim. E é importante de nós mesmos registrar isso, porque somente nós, cada cultura, nós somos especialistas da nossa própria cultura, né? Que não sempre os antropólogos têm que falar pelos indígenas. Agora a gente tem a possibilidade de nós falar do nosso conhecimento, da nossa cosmologia, da nossa espiritualidade. Porque eu escuto muito que algumas pessoas sempre falam assim, tipo, quando vai falar, vamos chamar o antropólogo que é especialista na cultura tupinambá, por exemplo. Assim, ele não é especialista. O especialista é própria ela, assim, da sua cultura tupinambá. E então acho que o cinema, sim, obrigado. Então acho que o cinema nos possibilita muito disso, né, de realmente contar a história, assim, nossa história, assim. E apesar de sempre falo que, por exemplo, apesar de que é uma ferramenta que não é da nossa cultura, assim, é no momento que eu pego aquela câmera, quando eu estou tipo com meu avô, assim, dentro da casa de reza, que é o Opã, no momento que eu pego aquela câmera e entro naquela casa, assim, aquela ferramenta que é a câmera, um aparato ocidental, ele se transforma em um ser também, um ser da aldeia, assim, e ele some ali. E ele está, tipo, o meu avô, estou conversando com ele, estou sentindo, a câmera também está sentindo, está inspirado, assim. E somente um realizador indígena pode fazer esse registro, assim, somente eu, assim, que alguns ocidentais, por mais que seja muito profissional, um cineasta muito experiente, assim, ele não vai sentir, tipo, não vai saber como o meu avô está sentindo, se as palavras dele estão inspiradas ou não. Ele não vai entender o silêncio que eu estou entendendo, né? E é então importante, assim, sempre todos os nossos filmes, por exemplo, a gente trabalha também, apesar de que é um cinema, assim, uma linguagem, por exemplo, é universal, né? A gente tenta, como que adapta um pouco também na nossa cultura. Existe o nosso tempo, o tempo de ficar filmando, o tempo de silêncio, tudo isso a gente tenta colocar meio no filme, assim. E a gente é como que retrata, assim, como uma câmera, assim, mais xamânica, né? Que acho que só a gente consegue fazer esse registro, né? E todo o nosso filme também retrata muito, assim, sobre a nossa caminhada, a nossa relação com o território, que a caminhada para nós é muito importante para os Guarani, né? Que sempre nossos antepassados caminhavam muito, assim, por esse território, assim, por esse vasto território. E também os Guarani hoje em dia estão na Argentina, Paraguai e Bolívia, né? E Uruguai também. E com o trabalho também, algumas pessoas, por exemplo, antes de lá no Sul, no Rio Grande do Sul, a gente sofria muito preconceito, assim, o racismo, achava que a gente era, tipo, estrangeiro, que viemos de outro lugar, assim, né? E quando a gente estava na nossa própria terra, assim, ó, eu achava muito doido isso, assim, porque na verdade nós somos estrangeiros e eles eram como originários daquela terra, assim, nossa. Então eu tento contar tudo um pouco sobre a nossa relação com o território, essa caminhada, e também mostrar para a sociedade que antes que
não existia para nós, por exemplo, a Argentina, Paraguai, Brasil, não existia isso, assim. As pessoas se referiam mais, tinham uma referência por rios, né, cruzar do outro lado do rio, mas é só uma terra, assim. Foi o Estado que dividiu, né, colocou as fronteiras. E conto muito nos meus filmes um pouco essa caminhada também, assim, o que para a gente não existe fronteiras, né, não existe fronteira, e a dificuldade que hoje em dia temos para fazer intercâmbio, por exemplo, e visitar nossos parentes na Argentina, que hoje em dia, infelizmente, temos que ter documentos, né? Ter um visto para passar lá, e todas essas, eu tento registrar um pouco essa caminhada também. E eu acho que o cinema, desde que começou assim, foi muito importante para a nossa aldeia, porque foi uma revolução, realmente, assim. Quando eu comecei, por exemplo, tinha um conflito na aldeia, assim, não um conflito, mas um conflito interno, é como que a aldeia estava meio separada, assim, né? E aí, quando eu fiz o Bicicleta de Nhanderu, foi uma época bem difícil, assim, então eu comecei a acompanhar essas conversas, assim, o filme ajudou muito a juntar de novo, a unificar de novo a aldeia, né? Porque é como que a gente saiu da matriz, assim, é como um espelho que a gente está olhando. Eu estou vendo minhas imagens, e através do cinema eu posso discutir de novo as problemáticas da aldeia, assim. Então isso foi muito importante, é como que a gente saiu da matriz e a gente viu realmente o que estava acontecendo. E também mudou muito dentro da cidade, assim, que a gente tinha muito preconceito, apesar de que é uma cidade histórica, São Miguel das Missões, onde era uma redução jesuítica, onde os Guarani fundaram, né, aquela cidade. E as pessoas, mesmo assim, tinham muito preconceito, que não sabiam que a cidade foi fundada em cima da terra, do sangue indígena, né, que graças aos Guarani estão lá, né, toda a sociedade. E o filme, através do filme também, a gente quebrou um pouco esse preconceito, o racismo dentro da cidade também, assim. E acho que é isso. Obrigado. Desculpem, nós temos 10 minutos apenas. Então, as perguntas têm que ser escritas. Não sei se vocês já passaram um papelzinho. Então, enquanto isso, a gente vai então poder, na verdade, ter um pequeno tempo de conversa, mas vamos aproveitar esses 10 minutinhos. A gente está falando nesse ciclo de resistência das línguas, e o cinema do Ariel me impressiona. Ontem ele disse uma diferença em relação a como nós falamos, a nossa língua, né? Agora ele falou dessa língua ancestral, dessa língua das belas palavras, né? E da língua do cotidiano, assim. Mas então eu vejo também no cinema do Ariel, né, um jeito muito guarani, né, de autoria, né, que tem a ver com esse jeito de fala, né, com esse diferente jeito de falar, né, que é uma fala que ela vem subjetiva, ela é pensada, ela não sei, ela não é só pensada, mas ela é emocional. Você falou um pouco disso ontem, né? E o seu cinema é profundamente autoral, subjetivo, né? É um dos realizadores que eu acho que traz mais de si, da sua subjetividade na forma do filme, né? E eu fiquei ontem fazendo a relação sobre o que você falou em relação à diferença da língua ocidental, que é racionalizada, né? Então, você já falei demais. Vamos ver como é que estão as perguntas. Já chegou alguma? Você quer comentar isso que eu falei, aproveitar o tempo? Sim, um pouco isso, porque na nossa, assim, na cultura ambiá, guarani, é como que todas as palavras, assim, por exemplo, nada é por acaso, né? Todas as coisas estão conectadas. Então, cada palavra tem que ser inspirada, assim. A palavra tem que ter cor, assim. E não, por exemplo, quando não adianta, por exemplo, quando eu estou filmando, por exemplo, realmente existe um tempo, assim,
de filmagem, talvez, porque talvez quando eu vou, muitas vezes para filmar o meu voo, por exemplo, algumas vezes eu ia lá, ficava meia hora lá, tipo, sentado em silêncio, mas ele não falava assim. E algumas vezes eu tinha que entender porque não era o momento da fala ainda, porque ele estava tipo meditando para pedindo para o Nyanderu para que a palavra seja inspirada, para que a palavra tenha cor, né? Eu acho que na cultura ocidental é mais intelectual as falas, assim, não são tão espiritual, não sai da alma, assim, é tudo pensado, assim. É por isso que a gente não consegue, por exemplo, anotar nossas falas, o que vamos falar, né? E aí eu vejo muito que os não indígenas têm que anotar tudo, assim, sabe? Isso, nossa, fica anotando para falar depois, então a gente racionaliza, muito, né? Racionaliza muito. Então vamos lá. Tem uma questão para Cunhã. Quais foram os maiores problemas que as mulheres enfrentaram para serem reconhecidas e representadas como lideranças? Bom, acho que ela falou bastante sobre isso já. Então vamos ficar com o final da pergunta. Há lideranças femininas na espiritualidade entre os Caiabi? Entendeu? Pajés, xamãs, se há mulheres na sua aldeia. Como assim? Não estou entendendo. Se existem, se eu tiver entendido errado a pergunta, me corrija. Se existem lideranças espirituais do ponto de vista da sua aldeia mesmo, na sua aldeia, no seu povo. Mulheres. Mulheres. Pajés, Sim, xamãs. tem, sim. Tem pajé, que é pajé, né? Que ela cura, que ela faz o tratamento com o paciente, né? E esse tratamento é somente com a erva da natureza mesmo, né? Que ela faz esse trabalho. Eu vou juntar. O movimento das mulheres da região da TIX, né, terra indígena do Xingu, ganha mais força com o movimento feminista das mulheres brasileiras não indígenas? Se há uma relação? Sim, ajuda, sim. Porque, como eu falei antes, né, que é tão difícil a gente se unir antes, há muito tempo atrás. Mas com com a relação com o conhecimento não indígena, fortaleceu mais o movimento das mulheres, né? Que é muito importante para a gente poder lutar por nossos direitos e também conquistar o nosso espaço assim dentro dos homens, né? Que muitas vezes a gente não tinha espaço de falar, de expressar, colocar nossas ideias, né? E hoje, então, acredito que o movimento das mulheres xinguanas cresceu bastante. E tem muitas mulheres que falam em português, que sabem muito bem expressar, conseguem falar publicamente, como eu falei, né? Eu sou péssima disso. Eu não gosto muito de falar assim em público, né? Mas eu gosto de ficar atrás das câmeras acompanhando. Né? Então, essa relação com a política não indígena, com a cultura tradicional dos povos indígenas é muito assim fundamental, que ajuda bastante a gente, né? Que assim uma mulher que entende muito bem a português, explica na língua. Então, assim, ela vai conhecendo esse papel de ser política, né? Então, na parte da tecnologia também é muito importante, fundamental, assim, porque a gente mostra o vídeo, um filme, né? Que muitas assim, dentro dessa região, tem muitas etnias diferentes que sabem muito bem. Então, acredito que com elas aprendemos mais, né? Com outras etnias, com não indígenas, né?
para fortalecer os nossos movimentos. Então, eu também eu aprendo bastante com elas, né? Eu sei que muitas coisas eu não falei, acabei esquecendo, né? Que eu já fui a diretora de um filme. Eu já dirigi um filme, mas acabei perdendo todas as matérias que eu tinha, esse filme que eu tinha, porque meu HD estragou e eu perdi tudo isso. E foi na Universidade também de Florianópolis fazer a apresentação daquele filme do Cutia Macaco lá na Universidade Federal, né? Que foi muito bom. E eu fui no Acre, foi a primeira vez. Lá, uma mulher tinha se reunido, era um encontro das mulheres. Aí, como eu era a primeira vez, eu olhei assim, nossa, uma mulher indígena fala muito bem português. Ela tinha coragem de falar assim publicamente, falava, conversava, né? E quando eu cheguei na aldeia, eu falava assim, juntava as mulheres e falava, nossa, as mulheres do Acre falam muito bem português, por que a gente não pode ser assim também? A gente precisamos estudar, falar, porque nem sempre a gente vai ficar assim, né? Porque cada vez mais a nossa cultura, a realidade muda, né? Hoje em dia, a gente consegue emprego só com estudo, né? Então, agora, atualmente, está muito difícil para a gente, né? A gente precisa muito estudar. Eu acredito que tem muitas, na minha aldeia, tem muitas crianças assim que precisam muito estudar, que eu valorizo muito assim as escolas. Não tão somente a sabedoria dos não índios, né? Tanto a tradicional também. Então, isso. O movimento das mulheres cresceu bastante. Recentemente teve um grande encontro das mulheres, né? Que uma delas também está aqui acompanhando esse evento, né? Então, eu fico muito feliz. Então, ajuda bastante também para a gente poder se unir e trazer mais as mulheres assim na política, né? Que atualmente a gente estamos enfrentando muitas coisas assim nas nossas aldeias, né? Gente, tem mais 2 perguntas que eu vou entregar para vocês, não vai dar tempo. Bom, vamos essa que é bem direta, então. Como são reconhecidas as mulheres trans em suas aldeias e como são identificadas, quais seus papéis? Existem mulheres trans em algumas das aldeias de vocês? No território Tupinambá de Olivença, principalmente na comunidade do Acuípe, existem os homens que nasceu com corpo de mulher. E é lindo. Eles são lindos e são respeitados. Lá na minha aldeia, todo mundo respeita. Todos eles são filhos do nosso pai Tupã. São tudo de origem da árvore. Então, ele é gente como o outro e tem direito como o outro. E a felicidade dele, ele feliz, o mundo está feliz também. Então, a gente não tem esse preconceito contra ele, não. Célia, então já peço para você fazer suas palavras de finais, para a gente poder Deixa eu por último, que eu quero puxar um toré com vocês. Então, vamos... Ariel, suas palavras, você quer falar alguma coisa? Despedido das pessoas? Vamos contemplar todo mundo no toré da Célia, pode ser? Então, pronto. Despedimos juntos. Certo. Então, pessoal, chega para cá. Pode chamar? Então, vamos lá. Todo mundo aqui, vamos fazer esse círculo aqui, que está muito lindo, que tem muitos adornos, muita presença do nosso povo presente, a espiritualidade, muitas etnias. Então, aqui, a gente vai saudar os nossos antepassados, os espíritos vivos, presentes em nosso meio. Então, não tenha medo. O círculo ele é importante, porque vai dar visibilidade. Um vai olhar o outro, um vai se ver. Então, é importante que nós estejamos um ao lado do outro, né?
porque nós somos iguais. E aí é isso. Eu vou cantar um pouco na língua. E eu quero que vocês também aprendam. A palavra é reaitá. Todo mundo aí, reaitá. Isso, reaitá quer dizer o nome do lugar, certo? A outra palavra que eu vou falar para vocês é umbeú. Umbeú. Isso, quer dizer contar história. Então, foi isso que a gente fez, né? Então, a gente vai falar o nome da minha etnia, que ele vai dar o nome do lugar e vai contar a história. Daí, outro povo pode dar o nome da sua etnia e vamos fazer isso. E a gente vai pisar, pezinho direito, que é para afirmar, para dar o tom, certo? Então, eu vou começar. Tupinamba, reaita, Tupinamba, reaita, Tupinamba é umbeú, Tupinamba é umbeú. Reaita, munduruku, reaita, munduruku é umbeú, munduruku é umbeú. Tabajara, Guajajara é raita, Guajajara é raita, Guajajara é raita, Guajajara é umbeú, Guajajara é umbeú. Tremembé é raita, Tremembé é raita, Tremembé é raita, Tremembé é umbeú, Tremembé é umbeú, Tremembé é umbeú. Krenak reaita, Krenak reaita, Krenak reaita, Krenak é umbeú, Krenak é umbeú, Krenak é umbeú. Caiabi, Caiabi reaita, Caiabi reaita, Caiabi reaita, Caiabi é umbeú, Caiabi é umbeú, Caiabi é umbeú. Guarani reaita, oi Guarani reaita, oi Guarani reaita, oi Guarani é umbeú, Guarani é umbeú, oi Guarani é umbeú. Qual é a outra etnia? Tô gostando. Iolapiti. Iolapiti reaita, Elapiti reaita, Elapiti reaita, Elapiti é umbeú, Elapiti é umbeú, Elapiti é umbeú. Hã? Que sede? Que sede reaita, que sede reaita, que sede reaita, que sede reaita, que sede é umbeú, que sede é umbeú, que sede é umbeú. Contador de história, né, meu amigo? Tô sabendo. Mas quem? Pisa ligeiro, que não pode com a formiga, não assanha o formigueiro. Oi, pisa ligeiro, que não pode com a formiga, não assanha o formigueiro. Oi, pisa ligeiro, que não pode com a formiga, não assanha o formigueiro.
Muito bem, gente. Muito obrigado pela presença corajosa de vocês, perseverantes. Foi realmente um encontro maravilhoso. Foram 10 horas de muita discussão, debate, conversa, bate-papo, trocas. Isso é muito importante, é isso que a gente deseja, né? Aproximar os nossos saberes, aproximar os nossos povos, aproximar os conhecimentos de todos, para que a gente construa uma sociedade verdadeiramente democrática, em que todos tenham voz, que todos possam participar, que todos possam cumprir seu papel de cidadão, né, num país tão diverso como o nosso. Então, muito obrigado, obrigado ao Itaú Cultural, a toda a equipe, né, que esteve aí nesse trabalho. Obrigado às pessoas que nos assistiram pelas redes sociais, né? Obrigado pela presença de todos vocês, a equipe aqui que filmou, vocês aí também. Enfim, parece que ano que vem a gente está de volta. Tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite a todos vocês.